Fala, turma! Sejam todos bem-vindos ao Conhecer-me Podcast e hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no nosso canal, um programa novo chamado Gente que Acredito, Gosto e Admiro. E hoje eu vou entrevistar um rapaz muito querido, o Alex, que vai falar sobre a sua vivência, sobre a sua vida, sobre a sua história e sobre um livro que ele está escrevendo e vai publicar logo em breve. Então, antes de a gente começar essa entrevista, nesse novo quadro, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam as postagens lá, os vídeos do canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos com outras pessoas aí, comentem os vídeos, né, se vocês gostaram ou não, deem sugestões de temas, isso tudo é importante para a gente e para que a plataforma, os algoritmos do YouTube entreguem esses vídeos para mais e mais pessoas aí, para consumirem esse conteúdo tão gratificante de fazer e tão relevante para o conhecimento das pessoas, né? Então vamos lá para a nossa entrevista com o Alex. Alex, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado por estar aqui. Vamos contar um pouco da sua história aí, me diga um pouco aí quem é você, onde nasceu, passa aí, fale todo o documento de habilitação Tudo, e né? identidade CPF. Não é brincadeira. Mas vamos lá. Quem é você? Olha, primeiramente eu começo agradecendo. Agradecer ao Juliano, ao rapaz que está aqui conosco, pelo espaço cedido, né? Eu sou Alex Alves, né? Eu sou do estado da Paraíba, né? Minhas raízes patológicas estão lá no estado da Paraíba, né? Eu sou filho de Marisa Alves da Silva e de Ademir José de Oliveira. E esse momento, para mim, de fato, é algo que eu digo que eu tenho uma primazia muito grande hoje, atualmente, pelos podcasts. De fato, eles abrem esse espaço para que a gente possa divulgar quem somos, mostrar quem somos e dizer da importância que nós temos para as gerações futuras, né? Então, Alex é um rapaz que acredita e que sonha também. No mesmo momento em que sonha, acredita. Acredita em quê? Eu digo sempre nas salas de aulas que existem duas diferenças entre ser e existir. Eu existo por existir ou eu sou algo? Porque existe uma diferença entre ser e existir. Existir eu existo por acaso. E sendo eu sou. Eu sou o quê? Eu sonho em quê? Né? Então, Alex é justamente esse cara. Esse cara que sonha, esse cara que pensa alto e esse cara que tem objetivos para o futuro. Que Muito pensa com objetivos. Esse é Alex. Muito bom. Qual a tua idade, Alex? Eu tenho 21 anos de idade. Já nasceu de 2000 pra cá. É, jovem demais. 2004. Você nasceu onde? Eu nasci em Campina Grande, Na Paraíba. Paraíba. Não, a capital da Paraíba é Não, João Pessoa, Campina isso. Grande é uma cidade grande também Sim, lá sim, sim. do estado. Ela é a segunda maior cidade. Ah, sim, verdade. Isso. Interessante. Sim, o que é que vem fazer aqui na Bahia? Me conta aí um pouco. Como é Olha, essa história aí? O que é que atualmente, veio da Paraíba pra Bahia? olha, eu vim visitar a minha mãe. Ah, Eu vim passar um curto período. Cheguei eu disse, mãe, eu quero te visitar. A saudade já apertava, mais ou menos 4 anos sem ver a minha mãe. Daí eu disse, mãe, eu vou te visitar. Ela disse, tu tem 16 anos. Tu vai vir da Paraíba pra Bahia só? Eu disse, vou. O medo, claro, né? O medo existe, mas eu digo sempre que nós precisamos acreditar em quem somos. Disse, vamos embora. Peguei um ônibus em Junco do Seridó. E esse ônibus eu acho que tinha, salvo não engano, 20 paradas. Mais ou menos. Porque para em diversas cidades. Paraíba, Ceará, Pernambuco, até chegar à Bahia. Então tem diversas paradas, né? Então cheguei na Bahia. Lugar acolhedor, né? Um pessoal simpático, um pessoal que cativa de fato. sim, realmente. Falo né? sempre isso. E ao chegar lá na Bahia, eu disse, mãe, aqui é bem diferente. Isso em 2021. Sim. Lembro-me como hoje, mais ou menos no dia 18 de agosto de 2021. Isso tinha um recesso escolar. Nós estávamos em um recesso escolar. Eu disse, pronto, então eu vou visitar. E fiquei mais ou menos aqui até julho. Isso estava um tempo de Covid-19. Né? Então, assim, viajei, o pico desse Covid estava alto. As pessoas só falavam em Covid. Era Covid para cá, Covid para lá, e que Covid está matando. Eu disse, mas eu vou embora. Eu quero ver minha mãe, eu estou com saudade, eu preciso ver também as minhas irmãs. Né? Então, a Bahia em si, ela me acolheu. A Bahia me acolheu, principalmente a cidade de Pindobaçu. Sim. E quando eu falo Pindobaçu, eu abro essa exceção a Carnaíba, Sabe né? que é um distrito, né? Onde hoje eu estou.
né? Então, assim, isso foi o que me motivou a estar aqui hoje, né? Atualmente tenho 4 anos que estou na comunidade, né? E é uma comunidade que acolhe, sabe? Que acolhe, a gente consegue criar esse laço dentro da própria comunidade e em criar laços a gente consegue crescer, mas não crescer em sentido, eu falo em sentido educacional, crescer mostrando o que somos e o que temos a oferecer dentro de uma comunidade, ou melhor falando, dentro de uma cidade. Né? Então, Alex foi esse rapaz que saiu lá da Paraíba e conseguiu chegar ao estado da Bahia, trazendo em si ideias, conhecimentos novos, aplicando também e aprendendo com o povo da Bahia. Eu costumo dizer que a Bahia é um lugar muito hospitaleiro, de pessoas que gostam de acolher, né, que gostam de abraçar, que gostam de receber gente nova, pessoa nova, e ali adquirir e também passar o conhecimento que essa pessoa tem. Então, isso foi o que me cativou a estar aqui até hoje, e se Deus quiser, passar os longos dos meus dias aqui, né, nessa terra da Bahia. Um lugar muito acolhedor, claro. Ainda mais na Carnaíba, né, que é um distrito mineiro onde o turismo de negócios é muito forte, né? Sim. Comercialização de esmeralda. Sim, aí a sua mãe já morava lá em Carnaíba e você veio depois para visitar ela e acabou ficando. Isso, a minha mãe já morava, né, na Carnaíba. Eu cheguei, visitei-a, voltei novamente. Nisso, ao voltar, eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô. Lá na Paraíba. Isso, eu fui criado por eles dois, desde a minha infância, né, conhecendo, tendo esse conhecimento, fui criado por eles dois. A minha avó adoeceu. Mas você morava lá na Campina Grande? Não, aí eu morava em uma cidade localizada na região metropolitana de Patos, num distrito chamado São José da Batalha. Né? Nós somos distrito de Salgadinho. Salgadinho é a nossa cidade. Sim. Né? Então, a minha avó adoeceu e ela ligou, né? Eu preciso que você venha embora, porque se eu passar mal e morrer, eu quero que você esteja perto de mim. Né? Então, assim, eu me precipitei, me preocupei, fiquei meio apavorado, voltei novamente. E é tanto que depois que eu voltei, alguns meses depois, a minha avó morre. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que para mim foi uma alegria, existiu também, ou existira ainda nos dias atuais, uma tristeza, né? Porque, assim, como eu fui criado pela minha avó, então eu ainda sinto, por mais que a gente saiba que a morte, ela é uma realidade, mas traz para a gente essa brecha, sabe? De saudade, de tristeza. Certo que a tristeza, ela dá lugar um tempo à saudade, né? E a saudade, ela continua, ela perpassa, então. Mas a minha mãe, quando ela veio para Bahia, ela disse, o lugar é bom, venha conhecer. Então, depois, com o tempo, então, foi que eu vim para cá novamente. E hoje é onde eu estou atualmente, né? Exerço a minha profissão. Você tem irmãos? Tem irmãos? Tenho. Quantos? Eu tenho 6 irmãs. Nós somos 7 ao todo, né? São 6 irmãs e só tem eu de homem. Todos os filhos da tua mãe e teu pai? Sim, sim. Teu pai já faleceu, foi? Não, meu pai ainda... ele separou da sim, tua eles são mãe. separados. Aí tua mãe veio embora para Bahia? Minha mãe veio embora para Bahia. Legal. E meu pai ainda reside no estado da Paraíba. Ah, muito bom, muito bom. Sim, como é que você foi um pouco? Conta um pouco da sua infância, como é que aconteceu? Ah, muito bom. A minha infância, eu digo sempre, eu estava conversando com um rapaz, o Robertinho, que sempre cobre as minhas coberturas, né? Eu digo que sempre que ele é o meu filmmaker. E eu dizia a ele que a minha infância deu sempre na educação. Sim. Eu sempre fui um cara ligado à educação. Era estudioso? Era um bom aluno? Sim, sim. Eu gostava muito da educação. Eu gosto da educação. Eu gosto da educação. Sim. E gostarei sempre. Por quê? Né? Porque a educação me cativa. Eu digo sempre que educação é diferente de educar. Educação eu tenho, mas eu gosto de educar. Isso eu falo para os docentes, aos professores. Né? Educação é algo que nos molda. A educação transforma o mundo. Mas de qual maneira a educação transforma o mundo? Na maneira o qual eu abro o meu conhecimento e a partir do meu conhecimento eu mostro esse conhecimento a outras pessoas? Ou o meu conhecimento ele deve estar só comigo? Eu digo sempre que a educação é como um copo. Nós precisamos esvaziar o copo e enchê-lo novamente de conhecimento. Então, para mim, a educação é isso. Eu sempre cresci
trazendo isso com uma tonalidade maior. Eu cresci, a minha infância, na verdade, quando eu digo que foi na educação, é porque eu morava com uma pessoa chamada Maria de Fátima Medeiros Costa, tia Tuca. Sim. Assim ela é conhecida. Avó? Não, ela, na verdade, ela é uma pessoa, hoje, atualmente, ela é, porque está viva, ela é uma pessoa que trouxe com muita ênfase a educação para o meu convívio. E quando eu falo em educação, em mostrar as etapas que a educação tem de formar o cidadão, de mostrar quem ele é na sociedade e os meios que ele pode conseguir e objetivar através da educação. Foi o que aconteceu. Eu ainda muito pequeno, comecei a... basicamente, eu morava com ela. Ela foi por 8 anos secretária de Educação no município de Salgadinho. Enquanto ela era secretária, ela também era diretora em outros colégios. Sim. Né? Então, assim, eu pude crescer com ela, conhecer a educação e tomar primazia por ela. Eu digo sempre que eu tenho uma simbiose muito grande. Essa simbiose, ela me cativa. Quando eu digo simbiose, uma alegria enorme, uma emoção enorme em estar na educação atualmente. Porque a educação vem de berço. Voltando à sua pergunta sobre a minha infância, eu pude ser coroinha. Eu fui coroinha por 10 anos na Diocese de Patos, mais preciso na paróquia de Nossa Senhora da Assunção, na comunidade de Nossa Senhora da Conceição, em São José da Batalha. Né? Eu costumo dizer que quem me levou a esse conhecimento da religiosidade foi uma senhora chamada Deusirã. Né? Ela me mostrou muitos pontos que a doutrina da fé católica perpassava. O que ela mostrava, o que ela ensinava e o que eu podia aprender estando na religião. Eu digo que a religião ela não transforma a pessoa. O que transforma é a nossa fé. O que nós temos dentro de nós. A espiritualidade. A espiritualidade. O que ela mostra em nós, o que ela simpatiza em nós. Né? Então, a minha infância deu-se ali, entre a escola, a igreja e a minha família. Escola, igreja e família. Então, hoje eu posso dizer a você que esse alicerce da minha infância está sendo trabalhado hoje na minha adolescência. Lembrando sempre os traços da minha avó, que sempre teve com muita... eu digo sempre que a minha avó trouxe para nós com caridade um pouco do seu amor, da sua caridade, da sua prontidão, no gesto, no gosto e no amor de ajudar as pessoas. Minha avó era uma pessoa que não media esforços para ajudar a quem quer que seja. Quem ela conhecia, quem ela não conhecia, quem estava por perto, quem não estava. Então, a minha avó foi hospitaleira enquanto ela estivera no mundo. Sim. Ela foi essa pessoa de ajudar. Então, hoje eu trago essas mesmas bases, sabe? De ter a caridade comigo. Eu digo sempre na educação, eu trago 3 pontos. A caridade, o amor e a fé para educar. Porque hoje em dia não acredita-se em educação sem ter amor. Educar é amor. Eu costumo dizer sempre na sala de aula aos meus alunos, eu costumo trabalhar a obra de Augusto Cury, que é Controle a Sua Consciência Emocional. De trazer essa consciência emocional e, ao mesmo tempo, mostrar ao aluno que ele é protagonista de sua vida, que ele pode alçar voos. E, para isso, ele precisa construir a sua própria ponte. Assim como ele constrói a sua própria ponte, ele consegue criar um mundo de novos conhecimentos e novos saberes. Porque foi assim que eu fui aprendido. Assim que eu fui ensinado a criar novos voos, a alçar novos voos. Ou seja, desde a minha infância até os dias atuais, eu trago sempre como ponte a educação. Muito bom. Sim, aí você nasceu na Paraíba, quando foi na adolescência, fez o quê? Estudou ensino médio lá também? Isso. Terminou o ensino médio lá ou veio terminar aqui? Terminei o ensino médio no estado da Paraíba. Sim. E aí depois, quando você estava no ensino médio, você pensava em fazer uma graduação? Sim. Em que? Letras. Você já pensava em fazer sim, letras? Sim. Você formou, chegou a cursar letras? Sim. No estado da Paraíba, nós temos um ensino padrão, né? Lá nós temos a questão do projeto de vida. No projeto de vida, junto com os professores que são formados na área, a gente já começa a criar
o nosso projeto de vida. Dentro do ensino médio? Dentro do ensino médio. Projeto da educação estadual. Isso. Muito O que bom. nós queremos ser? Qual é o nosso objetivo? Sim. Nós ainda estamos no ensino médio. Estamos concluindo. Mas qual é o nosso objetivo no ensino médio? E eu sempre dizia, professora, se eu não me formar em letras, eu quero me formar em história. Porque é algo que me cativa. História, hoje em dia, me cativa. Eu gosto muito de estudar também história, né? Tanto que quando a gente começa as deblaterações em relação à história, eu vou a fundo, sabe? Eu gosto de estudar história, até porque história traz um pouco da nossa ancestralidade, né? Traz um pouco desse mundo ao qual a gente viveu. Então, o ensino fundamental 1 e 2 se deu no distrito de São José da Batalha, eu lembro-me muito vagamente, claro, e o ensino médio na cidade de Salgadinho, né? Cite Dr. Fenelon Nóbrega, né? E a faculdade já foi aqui no estado da Bahia, né? Sim. Então, assim, para mim, de fato, foi algo novo, né? Sair de um lugar para se adaptar em outro lugar. Eu falo isso tanto em questão de estudos também, porque eu sempre digo que, ao mesmo tempo em que eu ensino, eu também aprendo, né? Igual a questão do que eu falei do copo. Eu esvazio o que eu sei, mas não o apago, não o deleto, mas eu encho novamente de novas experiências, de novos conteúdos e de novos conhecimentos. Sim. Então, assim, eu particularmente terminei o ensino médio no estado da Paraíba e cursei a graduação aqui no estado da Bahia. Muito bom. Aí, quando terminou a graduação, você já foi emendando já em uma pós-graduação ou já começou a trabalhar de imediato? Hoje, aí eu comecei a trabalhar de imediato. Depois da graduação? Mas hoje eu curso psicopedagogia. Uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Você dá aula de quê? Hoje eu sou professor de língua portuguesa. Ah, legal. Muito bom. Ano passado eu fiquei com algumas outras disciplinas, né? Como a disciplina de ensino religioso e educação física. Na rede municipal? Na rede municipal de ensino. Porém, depois, com a ausência de uma professora, eu tive que a substituí-la, né? Com a disciplina de língua portuguesa novamente. Eu voltei novamente para português. E hoje, atualmente, eu estou professor de língua portuguesa na escola Faustino Dias Lima. E como é que você vê o cenário da educação atual? Assim, você acha que os alunos realmente estão interessados em aprender? É uma coisa que eu observo muito, é que vivendo atualmente em uma sociedade onde os prazeres rápidos estão a todo vapor, né? Sim, Principalmente sim. em redes sociais, os alunos estão muito mais dispersos quanto à questão educacional. Digo isso porque eu nasci em 91 e quando eu era criança, eu e meus colegas, a gente ia para fazer pesquisa nas bibliotecas, né? Ainda existiam bibliotecas. E a gente chegava lá e aí o responsável pela biblioteca, ele dizia um livro e a gente fazia os trabalhos, não tinha nem computador, tinha que transcrever o que estava no livro. E hoje, com tanta facilidade, inteligência artificial e computador com mais acesso, né? Mais facilidade para compra, inclusive, eu percebo que os alunos têm muito mais dificuldade de raciocinar, assim, de ter senso crítico das coisas. Sim, Eles sim. preferem as coisas já bem mais prontas, assim, muito mais copiar, colar, do que elaborar uma crítica a algum determinado assunto. Então, você, como professor, pode me falar muito mais disso, assim. Como é essa lida com a turma, como é que eles enxergam, assim? Porque eu percebo que você traz uma história de vida com uma certa dificuldade, né? De uma origem mais humilde, financeiramente falando, mas você viu na educação uma oportunidade de obter poder para transformar a sua vida e, consequentemente, hoje, com o aprendizado que você teve, você está almejando transformar a vida de outras pessoas, que são os seus alunos, não é isso? Ótimo. Então, é isso, assim, o que é que você enxerga? Como você consegue dizer assim, não, esses aqui... Porque sempre tem, acho que já na sala de aula sempre tem aqueles, os 2, 3 ali que vão se salvar, o resto... Infelizmente, a gente diz, eita, isso aqui não vai decolar, não pode decolar no empreendedorismo, de algum outro modal financeiro, mas para seguir a carreira da educação, como você seguiu, no caso, para ser professor, porque você começou admirando uma professora, né?
Então, a educação que ela lhe proporcionou acabou influenciando na sua tomada de decisão para também ser um educador, é isso? Sim, sim. Olha, excelente sua pergunta, claro. E é o que a gente mais trabalha hoje na escola Faustino, né? Eu digo isso, quando eu falo isso, eu falo em corpo docente, em todo o corpo da escola, professores, coordenadores, no caso a nossa coordenadora, a qual mando um abraço, né? A Joilda Dantas. E nós estamos sempre nessa questão de uma busca de um conhecimento maior. Eu digo sempre que as máquinas hoje, que nesse caso é o telefone, ele tem interferido muito nessa questão de ensinar. Os alunos podem entrar no telefone? Não. Não podem. Hoje tem a questão da portaria em lei, Sim. né? Isso é proibido. O que eu acho que ajudou muito, né? Sim, ajudou e eu digo que às vezes ele ao mesmo tempo que ajuda, prejudicou. E quando eu falo prejudicou, eu não trago em relação a o bom uso na sala de aula. Porque tem alunos que ainda conseguem chegar à escola com celulares. E conseguem passar do portão para dentro. Né? E a gente ainda, às vezes, tem essa questão de lidar com esse aluno que, professor, eu não vou entregar o telefone e não tem ninguém que faça com que eu entregue o telefone. A gente ainda tem essa questão. Tem essa ousadia. Ou você entrega o telefone, ou a gente vai ter que conversar com seus pais. Porque quando é solicitado, a lei diz que quando o docente solicitar ao discente o uso do telefone, ele é permitido em sala de aula. Quando é solicitado para algum trabalho em fins de pesquisa, ou algo que será trabalhado em sala de aula, que é necessário o aparelho telefônico. Caso não seja necessário, o aluno não pode portar o telefone em sala e nem na rede, em si na escola. Mas hoje, atualmente, eu vejo a educação em dois pilares. A educação que transforma e ensina e a educação que apenas molda o aluno. E quando eu falo nisso, eu digo que, como dizia um filósofo, perdão, que não lembro o nome, basicamente, mas ele dizia que eu não quero uma escola que treine, mas uma escola que ensine o aluno aquilo que é necessário para que ele aprenda e, ao aprender, coloque-o em prática. E quando eu falo isso, eu falo sobre conteúdos e também eu falo sobre a questão moral e ética. Eu trabalho nessa escola, eu tenho um público ainda muito jovem, crianças mesmo, que é um grupo entre 11 a 14 anos de idade. Eita, na fase da Na fase, né? Então, tem alunos que chegam, professor, eu não fiz o exercício. Mas você não fez por quê? Porque eu não quis. Então você vai ficar sem nota, meu pai. Entendeu? Ou vai ficar sem nota, ou ainda a gente dá uma chance. Faça na sala. Professor, não quero fazer o exercício. E nós não temos 1 ou 2 ou 3 alunos, já temos N alunos. E é uma dificuldade para o professor hoje driblar esse aluno. Ou seja, nós, enquanto docentes, enquanto professores da nossa rede municipal, a gente busca estratégias de como a gente mudar esse cenário do aluno. Eu hoje, graças a Deus, eu digo sempre, lá na escola onde eu trabalho, eu costumo dizer que os meus alunos avançaram. Esse CNCA, são avaliações do MEC, do Ministério da Educação, abriu portas para que a gente pudesse avaliar o aluno em seu nível. Hoje eu tenho alunos que conseguem chegar a 90% da avaliação de língua portuguesa. Quando eu falo nisso, eu falo em produção e escrita. E nas questões objetivas. Eu tenho alunos em rede municipal de Pindobaçu, mais preciso na Carnaíba, no Colégio Faustino Dias Lima, que conseguem objetivar 90% da avaliação. Então, acho eu, ou acredito eu, que algo ao qual eu estou passando e também aprendendo está tendo resultado. Sim. Hoje eu não tenho eu não tenho muito problema com aluno de sala de aula. Eu costumo dinamizar a aula. E quando eu falo em dinamizar a aula, eu falo em uma questão mais aguçada. Eu trago o meu conteúdo, mas um conteúdo ao qual o aluno possa aproveitar desse conteúdo e ao qual ele também possa tomar gosto pelo conteúdo. Hoje eu tenho 95% dos alunos que gostam de estudar, e quando eu falo estudar, eu não digo ir para a escola, eu digo de aprender o conteúdo.
Hoje eu tenho alunos que talvez possa ser que tenham passado por outras séries que tem um professor que tem assim, ele era isso, isso, isso. E hoje, graças a Deus, eu consigo trazer com ênfase que esse aluno mudou. Muito bom. Porque eu acredito na educação que transforma, mas a educação que transforma o aluno entendendo os seus problemas e conhecendo as suas dificuldades. A Porque realidade, também né? foi assim que eu fui ensinado. Eu tinha meus problemas na infância, eu tinha as minhas dificuldades na infância, mas as professoras, as docentes que estavam comigo, elas me mostravam maneiras às quais hoje eu estou aqui. Então, eu também acredito no potencial dos meus alunos. Eu costumava dizer semana passada que eles podem ser o que eles quiserem, basta acreditarem também nos seus sonhos. Porque, na realidade, nós estamos vivendo em uma realidade onde a maioria das pessoas estão se auto-sabotando, da autossabotagem, de não acreditarem em si mesmos, no seu potencial, na sua evolução, naquilo que eles querem para o futuro e deixam, eu não vou conseguir, então deixa para lá. Eu não quero mais. Às vezes nem tentam e deixam para lá. Então, eu trabalho com os meus alunos o autocontrole, de não abrir tantas janelas Keller do conhecimento. E quando eu falo em conhecimento, eu digo negativo, mas trazer o seu conhecimento e abrir janela Keller de conhecimentos positivos, que ajudem, que transformem, pois é essa a educação. É a educação de verdade. É a educação quando ela abre a mente do aluno e ela mostra que o aluno é protagonista de uma rede municipal, estadual, federal, enfim. Muito bom. Você tinha me falado que você estava produzindo um livro desde 2021, é isso? Isso. Sim. Qual o nome do livro? Por quê? Como começou essa ideia? Como surgiu? Pronto, muito bem. Esse livro ele tem como título A Psique Humana, que é o Código do Comportamento Humano. E quando eu falo em código do comportamento humano, eu não estou rotulando um código para o humano, mas eu estou falando a ele como nós temos vivido nesse tempo. Se você para olhar, quando eu digo a psique humana, é o comportamento. Nós temos aí, e a neurociência já diz isso, que até 2030, os maiores súbitos de morte serão por suicídio e depressão. E quando eu digo depressão, eu trago ansiedade, síndrome do pânico, excessivamente. Então, foi uma maneira que eu disse assim, eu passava um momento muito difícil em 2021, após a perca da minha avó, após o desencarne dela. Para mim, foi um momento muito difícil. Até porque, desde a minha infância, a única pessoa que eu autoconhecia em valores, quando eu falo isso, eu falo em valores, em ética, em moral, em caráter, em questão de viver em comunidade, civicamente, era a minha avó. Ou é a minha avó. Porque ela desencarnou, ela morreu. Porém, o que ela deixou de legado hoje está vivo comigo, no meu coração. Então, quando eu trouxe com afinco o livro, com o título A Psique Humana, foi justamente sobre isso. Porque eu vi pessoas do meu convívio morrerem por depressão. Eu não estou conseguindo vivenciar isso. Foi quando eu vi na comunidade um senhor de 80 anos morrer. Ou melhor falando, não morrer, suicidar-se. Quando eu vi jovens de minha comunidade também suicidar-se. Quando eu vi pessoas que acreditavam em um futuro melhor, ter sua morte ceifada, ter sua vida, ceifada por julgamentos, por violações do seu direito, por não acreditarem que aquela pessoa poderia ser uma pessoa melhor. Ou seja, quando eu falo sobre a psique humana e eu lanço esse livro, eu tive desafios para o lançar. Porque conhecer a mente humana hoje é difícil. Porque hoje a mente humana ela pensa em 2 sentidos, em 2 graus cognitivos. Ela pensa sempre na sua automutilação, e quando eu falo em automutilação, eu digo sempre de trazer com afinco a questão de o não conseguir. Eu não posso, eu não consigo, eu não quero, as pessoas não acreditam em mim. Ou seja, nós vivemos em um espaço onde nós temos medo. O medo do avançar, o medo do progredir, o medo de se transformar, o medo de se elevar e de ser uma pessoa melhor. Porque nós podemos ser uma pessoa melhor.
E para ser uma pessoa melhor, basta apenas acreditar em nós mesmos. Porque a todo momento existe uma pessoa para nos derrubar, para trazer ou emanar energias negativas, para não acreditar em nós, para trazer o afinco, a inveja, a ira, o ódio. Então, quando eu lancei a psique, eu disse, eu vou lançar o livro, e eu ainda dizia à minha avó. Eu disse, vó, eu vou lançar um livro intitulado como A Psique Humana, acreditando um dia que a humanidade ela possa se transformar. Ela possa ser uma humanidade transformada, uma humanidade melhor, uma humanidade elevada, que não traga com tanto afinco o ódio, o rancor, mas que possa se elevar, que possa se transformar, que possa ser uma humanidade melhor. E ela dizia assim, eu acredito sempre em você. Então eu disse assim, o acreditar. É tanto que tem uma página de um livro, eu recordo a página 3, o capítulo 3, na verdade, do meu livro, está lá na página 16, no item 3, ele vai falar sobre a força de vontade e automutilação humana. Porque, na mesma maneira ao qual o humano tem essa vontade de crescer, o medo impera. Eu trago com afinco a questão do medo, porque é algo que o humano tem. E eu digo sempre, e eu trago essa esfera para todas as salas, viu? Quando eu digo isso, Juliano, eu falo na educação, na vida religiosa e na vida pessoal. Nós somos uma sociedade, ou nós somos uma humanidade criada e rotulada por medo. Ó, você não pode isso. E nós somos rotulados desde criança. Ó, fulano é isso, você é isso. E desde criança você é rotulada por ser isso. E quando você vai crescendo, o medo não deixa que você cresça. Porque lá no passado, na sua infância, nas suas janelas que ele foi aberto isso. Que você não iria progredir, que você não iria crescer, que você não iria ser alguém. Então, desde criança, você já traz isso. Ou você muda esse quadro, ou você continua sendo aquela pessoa lá na sua infância, aquela criança que ainda tem medo e não consegue progredir. Então, o meu livro, Psique Humana, traz justamente isso. Como nós, humanos, podemos nos elevar nesse sentido, em deixar o medo de lado e trazer para dentro de nós, com afinco, a questão da responsabilidade emocional, de pensar mais em nós e não no outro, de se elevar mais. E quando eu digo pensar em nós mais e não no outro, eu trago com afinco a questão de estar bem emocionalmente. E estar bem emocionalmente é uma tarefa difícil nos dias de hoje. Isso é verdade. Em que status está esse livro aí? Você já tá terminando de escrever? Você já terminou? Vai publicar? Como é? Olha, esse livro ele está em parte de edição. Sim. Ele se encontra na UFPB, no estado da Paraíba, lá em Campina Grande, mais preciso, né? Nós temos esse polo lá. E o seu Luiz, ele é responsável, eu digo o seu Luiz porque eu tenho um carinho enorme por ele. Ele está na parte de edição desse livro. Sim. E Mas você já finalizou? Sim, ele está apenas na parte de edição, ao qual precisa ser homologado as questões de reconhecerem firme em cartório, nossa letra, nossa legítima letra, na verdade, né? E porque tem todo esse processo, né? Passa por todo esse processo, a questão de digitalização do livro, passa pela questão de encapação. Então, é todo um trajetório. Sim. Existe toda uma trajetória para chegar até o lançamento. Mas acreditando eu que até o final de setembro, ao começo de outubro, nós conseguimos lançar esse livro. Né? Então, esse livro... Vai ser impresso ou em modo de e-book digital? Será impresso. Impresso. É, ele será impresso e eu tenho um projeto, né? Assim que esse livro chegar, eu quero uma distribuição gratuita a todos os municípios o município de Pindobaçu e a todas as escolas que compõem o município de Pindobaçu. Entendi. Né? Eu tenho em si esse projeto, até porque esse livro ele visa trabalhar as questões cognitivas do aluno, desde a sua infância aos seus sonhos e à sua evolução. Então é algo que a gente pensa não só para hoje, não só para amanhã, mas para o futuro das novas gerações. Mas quando um livro, nesse caso, quando seu livro chegar, você vai distribuir para a rede municipal? Sim, sim. Precisa do aval da
coordenação da Secretaria Municipal de Educação, ou um livro, nesse caso, como o livro vai ser trabalhado em sala, ele precisa do aval do MEC, propriamente dito, para poder ser usado o seu livro, no caso? Você sabe já disso? Pronto, interessante a sua pergunta. Ele precisa do aval da Secretaria de Educação. Sim. E ele precisa ser avaliado primeiro pela Secretaria. A Secretaria ele precisa estar por dentro do que se trata o livro, o que traz de importante, até porque o livro é importante, mas o que irá ajudar ao aluno a se desenvolver. Então, é preciso um estudo minucioso da Secretaria de Educação, é tanto que já está chegando para a Secretaria, né? Depois eu estarei conversando com a secretária do município, né, a Suzana, para trazer com afinco essa questão e mostrar para ela como ou de modo ao qual esse livro pode estar ajudando essa parcela de alunos que estão entre o Fundamental 2 até o ensino médio. Muito bom. E o Alex, como é que o Alex se vê no futuro? Olha, pretende escrever mais livros, pretende fazer outra graduação, mudar de carreira, ou não? Pelo que eu percebo, acho que você quer continuar na educação ainda por muitos anos aí, não é isso? olha, eu estou escrevendo já, eu nem ia falar, mas como nós estamos em um podcast, eu irei falar. Eu estou escrevendo o segundo livro. E o segundo livro, ele traz como tema a educação e os tempos atuais. E quando eu falo a educação e os tempos atuais, eu falo vendo uma educação no futuro. Isso. Eu vejo uma educação no futuro, uma educação que pode abrir arestas para uma socialização maior. E quando eu digo isso, eu digo para trazer esses alunos que hoje são discentes a docentes da nossa escola. Você quer incentivar para que eles sigam o caminho da licenciatura? Sim, sim, sim. Hoje, atualmente, eu tenho alunos. Professor, eu quero ser professor. É mesmo? E para nós, eu enquanto professor, eu digo Isso isso é bom, propriamente dito, é maravilhoso. Eu acredito. Porque é escasso hoje, eu digo que... Eu acho que em 1.000 alunos você encontra 10 que hoje querem estar professor. Eu sei. Antes, ser professor, principalmente de escola municipal, tinha um certo status, né? Sim, sim. Um certo status, assim. Eu lembro da minha adolescência, fulano é professor, mas hoje, infelizmente, o salário ficou defasado e perdeu, porque, assim, obviamente o financeiro é um fator motivador para as pessoas procurarem aquela profissão. E ser professor tem muito disso, né? Infelizmente, tem muito disso atualmente, das pessoas não quererem mais pela a questão financeira, né? Sim, sim. Aí, às vezes, o cara faz uma graduação, mas aí ele faz uma graduação e licenciatura já pensando na academia. Não, eu quero ser professor, mas eu quero ser professor universitário, de uma universidade federal, de um instituto federal. Ele não quer mais trabalhar na escola municipal. Só que aí a gente tem um problema. O que acontece é que quando o cara quer seguir a linha de pesquisa, terminar a graduação, ele já quer emendar ali no mestrado, no doutorado, para seguir a carreira acadêmica e ser professor universitário. A gente tem uma falta de efetivo para professores da rede municipal, no caso, né? Que aí a gente foi muito incentivado a querer fazer engenharia, medicina e esses cursos mais elitizados, vamos dizer assim. Sim. E aí, quando se trata de licenciatura, a gente fica pensando, os professores estão envelhecendo, eles vão se aposentar, vão morrer, e quem é que vai ocupar o lugar dessa galera? Né? Por já que os jovens não querem seguir a carreira da licenciatura, os jovens não querem ir para a sala de aula. É pertinente, eu vou citar um poema de Braulio Bessa, posso? Pode, sim. Braulio Bessa diz assim: não é um produto de marca que define o cidadão. Nunca julgue nesta vida um homem de pés no chão, pois sapato calça os pés, mas não calça o coração. E é justamente isso que eu trago com afinco, o que Braulio Bessa diz. Eu sempre costumo poetizar dentro de sala de aula. Eu trago sempre os poemas de Braulio Bessa, e quando eu falo de Braulio Bessa, trazendo isso com maestria, essa questão do sapato calça os pés, mas não calça o coração, é porque nós precisamos acreditar na educação. E para acreditar na educação, ela precisa partir de nós. Ou quando fala melhor, eu acho que precisa partir de cima. Sabe? E quando eu falo partir de cima, eu digo sempre que
Os nossos alunos são o futuro. Mas como nós, enquanto professores, temos trabalhado esse futuro dos nossos alunos, acreditando neles ou os oprimindo? Sim. Existe essa diferença entre oprimir o aluno e abrir a mente do aluno para que ele conheça mais. É tanto que quando eu chego, eu trouxe Lamento dos Imperfeitos, que é de Padre Fábio de Melo. Ele canta essa música com Lúcio Alves. Né? Não sou perfeito, estou ainda sendo feito. E por ter muitos defeitos, vivo em constante construção. Então, o professor tem defeitos, está em construção. O aluno também tem defeito, está em construção. E qual é a maneira ao qual o professor tem trabalhado esse aluno? Então eu vou deixar uma turma de... Eu trabalho com turmas que tem turmas que a gente chega quase a 30 alunos em cada sala. Em uma turma de 8º, por exemplo. Então, trabalhar esses alunos há um desafio. Há um desafio muito grande. Sim. Porque existem alunos que estão em N fases. Mas todos eles têm sonhos. E eu, na disciplina de língua portuguesa, eu costumo trabalhar o emocional desse aluno e eu costumo também trabalhar os seus sonhos. Eu pergunto sempre a ele, o que você quer ser quando crescer? Porque Juliano cresceu, mas o que Juliano quer ser quando crescer? Eu cresci, mas o que eu quero ser quando crescer? Isso eu falo para o futuro. Eu estou aqui hoje. Atualmente hoje estou aqui. Mas e amanhã? Qual é o passo ao qual eu tenho dado através da educação para crescer? Crescer sem pisar no outro. Sim. Eu sempre trago isso com maestria. Crescer é uma condição humana. Mas uns crescem pisando uns nos outros. E outros crescem trazendo seu próprio talento. E o Alex quer ser o que quando crescer? O Alex, quando crescer, eu trago isso com ênfase. Eu sempre tive no meu coração o gesto de ajudar. Ajudar quem mais precisa. Eu acho que é por isso que hoje eu estou na educação. Eu não acho. Permita-me. Eu tenho certeza que eu estou na educação hoje porque eu acredito que é pela educação que a gente pode transformar o mundo. Quer envelhecer na educação. Quer envelhecer na educação. Você gosta do que faz. Isso é o meu objetivo. Eu dizia o Robertinho, que está aqui do meu lado, claro, que por mais, se dissesse assim, acabou o salário de professor. Professor hoje dá aula sem salário. Eu estaria na sala de aula. É mesmo. Todos os dias. Realmente você gosta do que faz. Sim, sim. Na escola que eu trabalho, os portões se fecham às 7h20. 6h50 eu estou na escola. 6h50 da manhã eu estou na escola. Eu preparo o meu material, eu preparo o que eu vou lecionar para o meu aluno. Porque sala de aula não é só você chegar e entregar conteúdo. Entregar por entregar. Ou ensinar por ensinar. Não. Educação ou material didático é você chegar e prepará-lo. Porque você tem um público a trabalhar. Você tem o seu nome a zelar. O aluno tem que ter um crescimento. E quando eu falo em crescimento, o aluno precisa avançar. Sim. E esse avançar, quando eu falo, eu digo é crescer. E quando eu falo crescer é profissionalmente, na família, porque esse aluno passa a ter um conhecimento maior na comunidade. E hoje eu acredito, e não só acredito, a Escola Faustino hoje, na rede municipal de Pindobaçu, ela tem feito um trabalho que tem tido evolução. Os nossos alunos hoje, eles conseguem adentrar a escola com um sentimento de alegria, de amor, acreditando que a educação pode transformar. Sim. Né? Hoje nós temos um trabalho, e me permita frisar, de uma professora de artes, professora Evelyn, que é coordenado pela coordenadora, que é a coordenadora Joilda, de pintar os muros da escola. Né? De Van Gogh, trazendo como a citação de Paulo Freire, né? Que educação é aquela que transforma o mundo. Então, diversas outras obras. Nós temos um canteiro também, que é pela professora de Educação Física, a professora Marta, e ela traz a questão de trabalhar a questão do ambiental. Sim. Né? A gente vive essa questão, né? E ela tem trago isso na disciplina de Educação Física. Nós, enquanto professores de português, temos trabalhado isso no emocional do aluno,
né? Para isso nós temos psicopedagogas, nós temos psicanalistas na escola que trabalham em conjunto conosco para entender e para tentar sanar, ou melhor dizendo, sanando os problemas que os nossos alunos têm. Então, Alex é o cara que busca, então, ajudar e também que precisa também ser ajudado pela parte da educação pessoal, profissional, enfim. De realização financeira, você está satisfeito? Atualmente, hoje, sim. É. Hoje eu posso dizer que estou. No futuro? No futuro preciso. Precisa. Eu digo sempre, eu trago abro um parêntese para falar de um colega, ele dizia assim, eu nunca estou, eu estou sendo. Eu trago e volto a palavra lá sobre o ser e o existir. Tem pessoas que já estão satisfeitas com o que tem agora. Não, eu tenho ganância. Mas não é uma ganância de gananciar o que é dos outros, mas uma ganância de trazer algo que seja meu e que eu possa ter no futuro. E dizer assim, isso aqui é meu. Eu conquistei com o meu suor. Eu tenho isso aqui porque eu agariei enquanto trabalho, enquanto profissional. E ganância de crescimento. Entendi. De crescer, de querer ser mais. Não mais pisando nas pessoas, mas querer ser mais crescendo aos poucos. Muito bom. E quando eu falo isso, eu falo profissionalmente, pessoalmente, socialmente, enfim. Muito bom. A gente já está finalizando aqui já. Como é que a gente vai ficar sabendo aí do lançamento desse seu livro? Você tem redes sociais que você queira divulgar? Faça suas considerações finais aí. Muito bem. Antes de tudo, eu abro um parêntese aqui para falar das minhas irmãs, né, que estão lá no estado da Paraíba. Eu acho que acabei passou, né, que é a Maiara, a Maiane e a Maísa, e também o meu pai, que amanhã, porventura, estará assistindo esse podcast, a sua esposa, a Lúcia, né, a minha mãe, né, o Robertinho, que está aqui comigo, que sempre me acompanha, que sempre está comigo, e as pessoas que acreditam no meu desenvolvimento. Sim. E quando eu falo nisso, eu não falo só no desenvolvimento profissional, mas eu falo em um desenvolvimento ao qual eu posso ajudar pessoas. Você vai ficar sabendo do lançamento desse livro, porque eu irei mandar um convite, né? Eu espero contar com vocês lá presencialmente, claro. Né? Esse livro, eu espero também que esse livro ele possa abrir portas para que novas pessoas também possam crescer, possam acreditar em si mesmo. Porque na Carnaíba eu já percebi que tem pessoas que têm um desenvolvimento cognitivo pessoal e que elas conseguem, então, trazer essa questão de pontos, de acreditar, de ser melhores, de ter um crescimento, de ser. Então, eu falo que quando nós queremos ser algo na nossa vida, Juliano, nós precisamos apenas acreditar em nós mesmos e fazer com que tudo que a gente quer seja realizado. Por exemplo, eu dizia que eu sempre queria ter um carro. Ainda sonho. E ele vai chegar. Mas para isso eu preciso ser. Eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso ser melhor todos os dias para que eu consiga efetivar aquilo que eu quero. Então, o que eu deixo de mensagem hoje através do Conhecer-me, do podcast, claro, e hoje trazendo com mais afinco a questão de gente que admiro, gosto e acredito, é que os jovens, ou por mais que sejam idosos ou crianças, não desistam dos seus sonhos. Sonhos são metas. Metas existem planos. Planos existe confiança. Confiança existe caráter e caráter exige de nós uma mudança. Nós precisamos mudar. Então, não existe vitória sem luta. Não existe guerras que não tragam uma vitória, a quem quer que seja. Então, eu acredito na educação que transforma, na educação que muda pessoas e na educação de um futuro melhor. E quando eu falo na educação de um futuro melhor, eu digo falando aos meus alunos dos 7º anos A, B, 8º B e dos 9º, ao qual eu pude ter o privilégio de ser professores, que eles pediram um abraço. Então, eu mando esse abraço para os meus alunos, para todos os docentes que hoje fazem, o Faustino Dias Lima, para o diretor daquela escola, que é o Gildásio, para a coordenadora, que é a Joilda, né? Enfim, eu fecho hoje esse podcast. Você irá fechar, claro, mas eu fecho nas minhas considerações finais, dizendo sempre que é preciso toda uma aldeia
para educar uma criança, uma só criança. Ou seja, é preciso toda uma educação para se educar de fato o que hoje a gente precisa no nosso país. Qual é a rede social sua que você usa, a principal? Eu Instagram? tenho o meu Instagram, que é o Alex_Alves28, Alex_Alves28. Ótimo. Né? E tem o Facebook, que também é Alex Alves. Show de bola. Né? Está lá Isso aí. disponível. Eu agradeço pela sua disponibilidade, por vir contar um pouco da sua história aqui. E vamos aguardar aí o lançamento do seu livro. Né? Desejo sorte, desejo sabedoria, que você ainda é novo, 21 anos, é muito novo, ainda tem muito que aprender e muito que ensinar também, né? Então, que você tenha essa ousadia de continuar instigando as pessoas a acreditarem no poder transformador da educação. Né? Eu também sou muito fã da educação, né? Assim, porque eu não tive uma base educacional muito boa, mas os professores que eu tive fizeram muito por mim. E por isso que eu fiz essas perguntas assim a respeito do que você enxerga pela educação, né? E essa é algo que mexe muito comigo, assim, essa questão da educação por causa disso, porque eu realmente sou fruto da educação que eu tive. Não só a educação familiar, mas a educação cognitiva, né? Da escola, no caso. Olha, para terminar, Juliano, e eu queria que o Roberto vai gravar essa parte, eu preciso que ele grave, e diz mais ou menos assim: aos que deblateram, ou que fazem deblaterações àquilo que não acreditam, eu só tenho uma coisa a dizer: digiram as suas palavras e as engula, porque a educação, ela vai crescer, os nossos alunos irão crescer, e o que mais eu acredito hoje na educação ou no que passa pelo nosso país é que só a educação é capaz de transformar o mundo. Só a educação é capaz de abrir tantas portas. Só a educação é capaz de transformar essa nova geração. Então, eu acho que existem muitas pessoas aí que não acreditam na educação. Então, infelizmente, terão que digerir suas palavras e as engolir, porque a educação ainda vai transformar e vai abrir muitas portas para essa geração futura que vem aí. Muito bom. É isso aí. Muito obrigado, meu irmão. É isso aí, turma. Muito obrigado por vocês assistirem. Esse é o novo quadro do nosso canal, né? Gente que acredito, gosto e admiro. E a gente vem trazer aí algumas histórias de pessoas que têm uma história relevante e interessante para falar para a gente aí nesse podcast. Obrigado por acompanharem o conteúdo aqui do Conhecer-me. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Muito obrigado para todos vocês e até mais.